Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 12, que diz: contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a visão que o apóstolo Pedro teve, porque ele iria receber uma incumbência que certamente ele rejeitaria. Porque um judeu tem um preconceito muito grande com se relacionar com gentios. Gentios são os não-judeus. Então, os judeus fazem essa diferenciação. Os judeus, que são eles, e os não-judeus chamados gentios. E com esses gentios você não se mistura. Você não vai à casa deles, você não tem refeições com eles. Pelo menos esses judeus da época aqui de Jesus, ou os judeus mais assíduos, né, mais fervorosos, mais rígidos, né? Então, Deus envia essa visão ao apóstolo Pedro para ensinar ele uma importante lição, uma lição de máxima importância, ou seja, que todas as nações, todas as raças, todos os grupos humanos estão convidados a viver a nova aliança, receber o Evangelho. Inclusive, essa palavra Evangelho quer dizer essa boa nova, essa boa notícia. Ou seja, a boa notícia que Deus veio salvar não apenas o judeu, mas salvar também o gentio, salvar a mim e a você. E como Deus ia mostrar isso ao apóstolo Pedro, já que o judeu tinha um fervoroso, intenso ensino disso, da separação do judeu, que é o povo eleito e tudo mais, e o gentio é o povo imundo, é um povo tido como uma raça que você deve ignorar, que você deve desprezar e não deve se relacionar. Como quebrar esse ensino tão arraigado, tão profundo na vida de um judeu como o apóstolo Pedro, que havia sido ensinado isso por décadas, né? Bom, primeira coisa, na visão, nós vimos no verso anterior que desce um véu do céu. É importante isso para Pedro, que descia do céu, representando que esse ensino que o Evangelho trazia, que ia quebrar, ia abolir essa separação, esse muro de separação, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, ia romper, ia derrubar esse muro de separação que havia entre judeus e gentios. E para acreditar nisso, o apóstolo Pedro só se fosse algo vindo dos céus, só se tivesse origem divina, só se o próprio Deus dissesse isso. E por isso Deus está dizendo ao apóstolo Pedro: sou eu que estou rompendo esse muro de separação, que é o mistério, muitas vezes se utiliza o apóstolo Paulo quando vai explicar isso, ele diz o mistério que havia de ser revelado, que Deus veio para salvar inclusive os gentios. Então, romper com isso dentro da alma do apóstolo Pedro não foi algo simples e por isso Deus intervém aqui para comunicar essa verdade. Bom, descendo esse véu, esse lençol, melhor dizendo, vinha nesse lençol animais de toda a espécie. O texto aqui fala de uma maneira que talvez nós, que não somos gentios, principalmente daquela época, não notamos como isso era asqueroso para o apóstolo Pedro. É como se tivesse vindo bichos horrorosos naquele lençol misturado com os bichos, os animais normais. Porque para um judeu, ele sempre quando tratava de animais, ele fazia diferenciação, os animais limpos e os animais imundos. E quando desce aquele lençol com tudo que é animal junto, limpos e imundos, para ele já olha de uma maneira estarrecedora e já dando um passo atrás. Porque, de novo, na lei judaica do Antigo Testamento, está aqui uma história e explicando a cultura judaica que vem das Escrituras. Tá? Nós vamos explicar aqui o que há no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio, em que isso é especificado detalhadamente. Ou seja, uma diferenciação entre os animais limpos e os animais imundos. Animais abomináveis. Abomináveis para o quê? Para a alimentação e para o serviço religioso. Então, a pessoa só poderia se alimentar dos animais considerados limpos e só poderia utilizar nos sacrifícios
nos rituais, os animais tidos como limpos. Já os animais imundos, eles eram abomináveis, não deveriam servir nem para alimento, nem para servir a Deus e muitas vezes nem mesmo para você tocar no animal. Se você tocasse um animal imundo, você ficava imundo pelo dia, depois tinha que passar por um ritual de banho, etc, etc. Deixa eu ler para vocês um pouco isso, para vocês verem como isso não é meramente uma cultura judaica, né? Algo que o povo criou ao longo do tempo, tradições dos anciãos. Não, isso é também das Escrituras. Tem lá em Deuteronômio, eu vou ler uns trechos em Levítico. Por exemplo, em Levítico 11, dizei aos filhos de Israel, estes são os animais que podereis comer, dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo que tem unha fendida, de sorte que se divide em duas. E o animal que rumina, esse vocês podem comer. Aí um dos exemplos, por exemplo, que não se pode comer, então esses são os que podem comer e tudo que é diferente disso não pode comer. Um dos animais, isso já é bem conhecido, né? É popularmente conhecido que os judeus não comem porco, porque está escrito no verso 7 de Levítico 11. O porco, porque tem a unha fendida é uma característica boa, segundo esses critérios, mas não rumina. Esse então vos será imundo. Da sua carne não comereis e nem tocareis nos seus cadáveres. Esses vos serão imundos. Então, comer porco é uma desobediência clara, Levítico 11, versos 7 e 8. Só que isso para a antiga aliança, a qual não fazemos parte. E porque havia esse tipo de ensino aqui. No versos 9 a 12 vai dizer o que você pode comer das águas, que são os animais que têm barbatanas e escamas. Se não tiver barbatana, não tiver escama, é considerado como abominável. E também tem uma lista de insetos, também há uma classificação dos insetos que podem ser comidos, os insetos que não podem ser comidos, está descrito nos versos 20 a 23. O que isso aqui está mostrando? Né? Essa separação que há entre os animais foi algo importante para os judeus da antiguidade, estamos falando quando essa lei foi passada, de 3.500 anos antes de Cristo. Isso foi fundamental para os judeus criarem uma consciência de higiene, de saúde alimentar, e os animais aqui divididos dessa forma acabou protegendo o povo judeu, que conseguiu se multiplicar, conseguiu permanecer existindo, diferente da grande maioria dos povos da antiguidade, né, que você não tem mais eles, ou foram absorvidos ou foram eliminados, seja por pragas, seja por guerras. Um dos grandes milagres, inclusive, é ainda existir um povo, como o povo judeu, um povo que conseguiu perseverar mesmo diante de tantas calamidades. E um dos motivos para conseguir isso foi essa dieta específica dada por Deus que os protegeu, de certa forma, a saúde dele. Porque o porco, por exemplo, é um animal que transmite inúmeras doenças. O porco não cuidado, né, a gente sabe, né, de transmitir solitária e doenças bem estranhas e perigosas. Isso nas condições muito antigas, né, de 3.500 anos atrás, imagine como era o cozimento, não tinha-se as técnicas e os cuidados como temos hoje, cuidados com armazenamento, principalmente, né, não tinha refrigeração, quando se usava algum tipo de coisa era o sal. Então era algo muito primitivo, algo muito difícil. Então essas leis aqui foram criadas com esse intuito e, portanto, hoje, com as condições sanitárias modernas, esse tipo de ensino não faz mais tanto sentido, pelo menos dessa forma aqui. O apóstolo Paulo nos explica que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, dessa forma, é importante nós cuidarmos da nossa alimentação. Um cristão que desrespeita o seu corpo está descuidando de um presente que Deus lhe deu. E, com isso, vai ficar mais doente, vai ter fraquezas, não vai ter energia ao longo da vida, e um corpo adoecido acaba prejudicando a mente também, a espiritualidade, como é que a pessoa vai buscar a Deus se está fraca, se está desanimada, porque não tem as vitaminas, os minerais, etc. Então cuide do seu corpo, por favor. Isso é um dos ensinos aqui das Escrituras. Agora, o que a gente pode aprender disso é que você não guarda isso, apesar de estar nas Escrituras, estar na Bíblia, é bíblico.
E por que você come porco? Por que você come camarão? Por que você come diversos animais absolutamente proibidos? Porque você não faz parte da antiga aliança. Você faz parte da nova aliança. E nós vamos chegar em Atos 15, em que isso é tratado de forma bem específica no primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Então, às vezes eu comento algo que do Antigo Testamento não tem mais validade diante do ensino do Novo, e as pessoas falam, não, mas é a palavra de Deus. É claro que é a palavra de Deus. Para o povo judeu. É a antiga aliança. Foi para aquele povo e para aquela época. Agora veio a nova aliança e a antiga foi abolida. Caiu em obsolescência, como o escritor de Hebreus diz. Então, às vezes as pessoas me questionam, mas isso aqui tem que estar em validade porque é a palavra de Deus. Pois é, mas você não obedece, por exemplo, Levítico 20. Não obedece quase todo o Levítico praticamente. São 639 regras ali. Você as obedece? Se você não obedece, por que não obedece se está na Bíblia? Então não venha com essa história de não, mas a grande palavra de Deus sempre tem que estar em vigência. Não. Ué, se Deus está dizendo que aquilo esteve em vigência para um povo e para uma época e que essa vigência acabou, inclusive o Antigo Testamento diz isso, para a vinda da nova aliança, quem é você para dizer que Deus não pode colocar algo melhor depois, colocar em vigência algo melhor depois? Eu vou tratar um pouco mais disso, mas fique aqui claro, né? Assim como a gente não guarda essas leis de comida que os judeus Hassidim e os judeus mais fervorosos guardam até o dia de hoje, é a chamada comida kosher, é a comida limpa, a comida segundo as tradições judaicas. Você não come só comida kosher, você come porco, você come camarão. E não apenas essas regras, estou falando, são 639. A imensa maioria, eu e você não guardamos. Por quê? Porque não fazemos parte da antiga aliança. Então isso é muito óbvio, é muito simples entender que Deus passa ensinos e comandos importantíssimos para aquela nação, para aquela época. Ora, se um determinado ensino é útil só para aquela época, Deus vai deixar de dar esse ensino, essa instrução, porque depois não vai ter validade mais, depois não vai ter mais utilidade? Não, Deus dá, olha, esse ensino é específico para essa época, para esse povo. E depois eu vou dar outros ensinos, e esse aqui não, e outros vão permanecer, outros vão ser acrescentados. Isso é tudo muito óbvio, muito simples, e Deus tem o direito de fazer o que Ele quer com os princípios que Ele sabe que são melhores para a humanidade, para aquela época, para aquela situação. E a nova aliança é perfeita, a nova aliança é maravilhosa, não descuida do corpo, porque o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então cuidem da saúde de vocês, cuidem da alimentação de vocês, isso é essencial. Mas isso aqui nós já estamos vendo como Deus vem do céu a revelação de que agora Ele traz algo mais amplo, algo mais profundo, Ele traz a nova aliança e vamos comentar isso mais adiante. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.